As tecnologias estão cada vez mais presentes em nossa vida. Na rotina de trabalho não é diferente. Sistemas eletrônicos foram criados para facilitar e agilizar a atuação de órgãos e empresas. Isso já é uma realidade no Tribunal de Contas da União. O ITCU começou a funcionar em novembro de 2010. O novo sistema, além de otimizar o transporte e arquivamento de processos, facilitou o trabalho dos auditores e gestores das secretarias de controle externo. O sistema foi uma mudança de cultura, da forma de trabalhar. Nós tínhamos aquela cultura tradicional, com os processos todos em pastas, em papéis, com capas, enfim, ocupando muito espaço em arquivo, demandando muita necessidade de trânsito, de malote, especialmente entre Brasília e Porto Alegre, mas também com relação a outras capitais. E o processo eletrônico, ele mudou muito essa sistemática. E ele facilitou uma visão, especialmente para quem tem funções gerenciais, uma visão de conjunto de toda a atividade que nós temos na Secretaria. Por exemplo, hoje nós temos aqui 227 processos abertos na nossa Secretaria. Eu posso a qualquer momento, na tela do computador, verificar em que estágio ele está, quem está trabalhando com ele, qual é o nível que a pessoa já aprofundou, se está no início, se está numa fase de conclusão. A auditora federal Viviane Miller Espíndola atuava em Brasília na época da construção do sistema. Eu acho que o processo todo, do pontapé inicial até a implantação do sistema, demorou mais de um ano, porque foi no início da gestão do ministro Biratã, né? Ele resolveu, quando ele assumiu, acho que foi no início de 2009, que ele iria implantar um processo eletrônico, porque já era uma coisa, uma intenção antiga. Leandro Santos de Brum atuou no processo de implementação do ITCU como facilitador em diferentes secretarias. Mais ou menos em agosto de 2010 a gente foi fazer um treinamento, né, lá em Brasília com o pessoal que estava realmente construindo o sistema, né, foi uma semana, 10 dias de treinamento. Depois disso foi feito um calendário, né, entre setembro e novembro do ano de 2010 para essa implementação, e as equipes foram distribuídas. Foram em média 2, algumas secretarias, 3 servidores que foram deslocados para cada secretaria. Aí esses servidores fizeram treinamento no âmbito das secretarias, né, mostraram os sistemas, as operações, durante 2 ou 3 dias só nessa parte teórica mesmo, e os outros 2 dias da semana foi feito o acompanhamento. Eles ficaram disponíveis ali o dia inteiro naquelas secretarias para poder auxiliar o pessoal a usar o sistema. O que aconteceu no início da implantação, né? A partir da implantação em cada secretaria, os processos passaram a ser autuados eletronicamente. Os que foram autuados em papel permaneceram em papel. Eles não eram prioridade de serem digitalizados na época. É evidente que houve um choque inicial. Algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade de adaptação. O sistema, no seu primeiro momento, ele não estava pronto e acabado. Nesses 2 meses aí houve uma enxurrada de acessos de usuário, de e-mail, de pedidos de melhoria, de reclamações. Era um período pós-implantação, né? Então foi uma coisa bem radical. Aí a gente veio percebendo, assim, como usuários, né, como o TCU publica sempre no seu jornal diário, as melhorias que vão sendo implantadas no sistema. Nós mesmos, como usuários, sugeríamos, né, manda um e-mail para a secretaria responsável, vamos sugerir essa melhoria como um todo. O sistema foi evoluindo, né, ele não ficou pronto de uma vez só. Então hoje existem facilidades de pesquisa nos processos que antes a gente não tinha no processo eletrônico, pesquisas por palavras-chave, por nome de alguma pessoa, não uma pesquisa transversal no processo. O processo eletrônico tornou o Tribunal de Contas da União mais sustentável. De 2007 a 2011, houve uma queda de 71% de impressão em papel. Entre 2010 e 2011, o uso de cartuchos e tornes de impressora diminuiu 40,66%. Além disso, o ITCU possibilitou o trabalho remoto dos auditores. Hoje em dia, não se vê mais processos físicos, salvo raríssimas exceções, alguns processos sigilosos, mas não chega a 1% do total dos processos, que ainda são físicos. E então antes se trabalhava aquelas pilhas de processo nas salas, com armários, sempre cheio de papel, né? O consumo de papel muito grande, de impressora, tudo isso aí não existe mais, né? O processo eletrônico nos facilitou tudo dessa forma. Permitiu também mais facilidade para o que nós chamamos de teletrabalho, que é a pessoa trabalhar à distância com uma determinada carga de processo,
que antes, especialmente com processos muito volumosos, era até fisicamente difícil de carregar para casa, trazer de volta para cá. E hoje em dia não, hoje em dia a pessoa tendo o equipamento adequado, ela de qualquer lugar, ela acessa o processo, trabalha, conclui suas instruções, seus pareceres, sem essa dificuldade física que antes existia. Em 2009, um processo levava 388 dias de tramitação até o primeiro julgamento. Atualmente, esse prazo caiu para 262 dias. Os processos ficaram realmente mais rápidos, porque muita tarefa mecânica, muita tarefa meramente operacional deixou de ser necessária. Então, cópias, xerox, assinaturas físicas, porque todo o nosso processo ele passa por um auditor que faz análise e depois é submetido à chefia imediata e, em alguns casos, a mim que sou titular da unidade. Então, existe esse trâmite e isso aí foi grandemente agilizado. Nós tivemos recentemente uma visita da nossa corregedoria, que funciona na sede em Brasília e vai aos estados, né, para verificar o andamento dos serviços. Foi feita uma pesquisa e dos servidores que foram entrevistados, 80% disseram que foi bom ou muito boa a experiência com o processo eletrônico e somente 20% disseram que foi regular ou ruim, péssima, não houve nenhuma resposta. Então, isso aí mostra bastante aceitação, é lógico, depois de algum tempo, depois da familiaridade com o sistema, hoje em dia a visão é bastante positiva.